Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo antes de Santos Strongest nesta terça-feira, 7h15 da noite na Vila Belmiro, com transmissão pela Comebol TV, a TV que quase ninguém vê. Já tem até um slogan, né? Porque não é todo mundo que tem acesso a este canal. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também da Garbo Moda Masculina e da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office aqui em Santos. O site renovado é exatecinformática.com.br. Telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Daqui a pouco, recados completos dos nossos demais apoiadores. Muito bem, hoje estou aqui num cenário diferente, né? Já gravei aqui outro dia. Este é o estúdio de gravação da Santos FM, onde eu apresento o programa Entre Linhas de segunda a sexta-feira. E eu resolvi deixar para fazer o pré-jogo no dia do jogo e não antes, lá no nosso estúdio com o produtor, porque eu queria esperar o resultado do jogo do São Bento, meus caros. Vê se pode, né? Falar da Libertadores, mas falar do resultado do São Bento, que perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto 2-0. São Bento fez um gol bizarro contra, inclusive, o adversário do Santos na última rodada. E a coisa está no seguinte pé: o São Caetano já caiu no Campeonato Paulista, mesmo que o Santos não vença o Palmeiras, né? Perca o empate na quinta-feira, joga por um empate no domingo contra o São Bento para que se livre de qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista. Claro que há outros times ameaçados, a Ponte Preta, o próprio Botafogo ainda não escapou, o Santo André, mas o Santos, se ganhar do Palmeiras, por exemplo, já não tem mais preocupação nenhuma, pode botar até o Sub-12 para jogar domingo, que não vai ter problema nenhum. Portanto, a atualização do Campeonato Paulista nesta terça-feira, com a derrota do São Bento, o Santos fica um pouco mais tranquilo na luta contra o rebaixamento. E por que não sonhar com a classificação, né? Porque se vencer os dois jogos, depende aí de tropeços do Guarani. Pode acontecer, o futebol é cheio dessas peripécias, uma dessas o Santos vai parar lá nas quartas de final do Paulistão. Mas o que interessa no dia de hoje é a Libertadores da América. O Santos precisa da vitória, se quiser continuar com chance de classificação para a sequência da Libertadores da América, ou pelo menos para se colocar numa condição de, caso não se classifique, jogar a sequência da Copa Sul-Americana. E por isso precisa vencer o The Strongest, que assim como o Santos vem de 2 derrotas na Libertadores, vem num mau momento no Campeonato Boliviano. Os jogadores inclusive fizeram o reconhecimento do gramado na noite desta segunda-feira. Eu sempre que volto do trabalho passo pertinho da Vila, vi lá todas as luzes acesas, já imaginei que fosse o time do Strongest fazendo o reconhecimento do gramado. Em circunstâncias normais, a gente diria, olha, o Santos é plenamente favorito para ganhar o jogo e tal, se possível com um bom saldo de gols, porque afinal de contas o Santos já tem 4 gols contra, né, na Libertadores, e saldo às vezes faz diferença, apesar de que no momento que o Santos está, vencer o mais importante, que seja por 2-0, mas se puder fazer saldo de gol, também é bastante importante para, se for disputar um segundo lugar com o Boca ou com o Barcelona, não perder nesse critério, repito, que é o saldo de gols. E para o jogo desta noite, o Marcelo Fernandes ele não tem o Alisson, né, que está suspenso. Aliás, eu tinha esquecido desse detalhe. Então o Vinícius Balieiro deve ir para o jogo, até a lista de relacionados divulgada aí pelos colegas de imprensa, o Lucas Mussetti, a Gabriela Abrino no portal UOL. O Santos vai ter, né, no banco de reservas, além dos titulares, né, relacionados, vamos lá, João Paulo, John e Vladimir, Pará, Madison, Luiz Felipe e Robson, Balieiro, Jean Mota, Pirani, Lucas Lourenço, Kevin Maltos e a novidade, que é o Anderson Ceará. Meu amigo HB deve estar feliz da vida, porque ele sempre pedia uma chance para o Anderson Ceará, ao passo em que 14 jogadores que foram utilizados pelo Ariel Holan foram rebaixados, digamos assim, né, para sub-23, para outras equipes da base, né, inclusive os laterais Sandro e Jonathan, que jogaram bastante, o Derek, zagueiro, que muita gente queria, né, na equipe titular do Santos, inclusive renovou o contrato e já não treina mais com os profissionais. O Wellington Tim também voltou, o Lucas Barbosa, o meia que jogou 2 oportunidades, também voltou, o Vitorian, outros atletas. Então vão ser melhor observados, talvez, pelo futuro
treinador. Então, esta é a lista dos relacionados, o time titular provável: João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Balieiro, não tem o que fazer, né? Ele é o reserva imediato do Alisson, às vezes joga junto com ele. O Jean Mota e o Pirani, essa dupla de meias vai ser mantida. No ataque, Marinho, Marcos Leonardo e o Lucas Braga. O Caio Jorge está à disposição, né? Depois daquela inflamação que ele teve, assim como o Ângelo. Além do Anderson Ceará, que eu já disse que é a novidade, o Caio Jorge está de volta, pode ser que ganhe alguns minutos nesta partida, ou talvez o Marcelo Fernandes já esteja pensando em usá-lo quinta-feira contra o Palmeiras. Já vai ter o Alisson para jogar contra o Palmeiras, né? Que vai estar descansado, não vai ter jogado esta partida. Então, o Caio Jorge talvez ganhe alguns minutos para poder retornar na quinta, se for o desejo do Marcelo Fernandes, que vai tocando o barco, até com o apoio da diretoria do Santos. Se ganhar hoje, encaminha uma possível recuperação dentro da Libertadores. Se ganhar na quinta-feira do Palmeiras, que deve jogar com o time alternativo, porque também joga nesta terça pela Libertadores, escapa de qualquer preocupação em relação ao Campeonato Paulista, e depois vai ter um tempo para se dedicar, ou ele, ou o futuro treinador, né, com os jogos da sequência da Libertadores: Boca, Strongest e também o Barcelona fora de casa, se o Santos não ganhar, não classificar no Campeonato Paulista. Aí vai ter esse tempo maior para descansar, trabalhar, respirar, né? Se classificar, claro, aí já vai ter compromisso no outro final de semana, e é o Mirassol, né? Que apesar da derrota desta rodada, já está ali assegurado na primeira colocação. Então, eu acho que está praticamente assegurado na primeira colocação, né? Então, de qualquer forma, se não for em primeiro, já está classificado o Mirassol. Então, meus caros, o jogo de hoje é fundamental, é importantíssimo. O Santos precisa da vitória, e aí é independente de técnico, né? Seja quem estiver sentado no banco de reservas, né? Eu continuo achando que a gente não pode cobrar o Marcelo Fernandes por ter pego o barco andando, né? Tendo que adequar o que ele tem na mão para o que o Santos pode oferecer, né? A gente vai fazendo algumas reflexões, e realmente hoje não dá para imaginar o Santos jogando de uma outra forma, especialmente sem ter uma ou duas peças no meio de campo. Ele até pode, porque tem zagueiros que sabem jogar, mas não adianta passar dos zagueiros e chegar no meio de campo e a bola não andar, né? Então, o Santos precisa logo do Carlos Sanches de volta, ou de algum jogador para compor ali aquela posição, para ter uma continuidade na construção das jogadas, né? Não adianta você ter bons atacantes, os zagueiros saberem sair jogando, se você para num cemitério de ideias que é o meio de campo do Santos, e com os laterais que vivem uma fase muito ruim, né? Também não ajuda muito. Então, para o que tem à disposição hoje, o Marcelo Fernandes está fazendo aquilo que é possível. O que vai ser a próxima etapa do Santos em relação ao treinador, não sei, né? O presidente Andrés Rueda deu uma entrevista ao portal Meu Peixão na noite desta segunda-feira, dizendo que está tratando a contratação de um treinador, mas sem intermediário, sem empresário, sem pagar a parte do empresário, enfim, negociando questão de multa. E os nomes eles foram sendo descartados, né? Não pelo Rueda na entrevista, que diz que não tem pressa, né? Eu também não vou ficar aqui, eu reclamei um pouco no Esporte em Destaque desta segunda-feira. Eu tenho uma postura de apoio à diretoria do Santos, até que se prove o contrário, porque para chegar no nível da gestão passada, precisa de muita coisa, né? Então o Rueda está tentando colocar a casa em dia, está dando as suas trupicadas no futebol, na minha opinião, mas segundo ele, não vai fazer as coisas de acordo com o interesse do torcedor, né, essa pressa do torcedor, né? Então vamos aguardar. Ele disse que quer fazer um negócio bem feito, trazer o treinador que possa se manter aí no Campeonato Brasileiro principalmente, porque vamos lembrar que vai ter aquela regra que vai complicar essa coisa de trocar de treinador toda hora, e a única certeza que a gente tem é que alguns nomes estão muito difíceis, né, estão praticamente descartados. O Lucas Mussetti trouxe no Twitter que o Renato Gaúcho realmente não chegou no aspecto salarial. O Odair Hellmann tinha uma questão de multa para vir de volta ao futebol brasileiro. O Guto e o Lisca, o Guto Ferreira e o Lisca doido, não aceitaram largar os trabalhos que eles estão desenvolvendo agora, né? O Guto está lá decidindo Copa do Nordeste, se eu não estiver equivocado.
o Lisca está com o pé na final do Campeonato Mineiro, aí sobram poucas opções dessas que a gente conhece, né? Como o Fernando Diniz, não sei se é com ele que a diretoria está negociando se o problema é com o empresário dele, né? O presidente não falou. Em última instância, você tem o Dorival Júnior à disposição, que eu também sei que não é do interesse da diretoria, mas é um nome, né? E nas últimas horas surgiu que o Luxemburgo teria se oferecido por produtividade. Meu Deus do céu, né? O Palmeiras do Luxemburgo foi campeão paulista, quase entregando o ouro para o Corinthians com um time muito melhor no ano passado. Depois o Luxemburgo esteve lá na campanha de queda do Vasco. Então, sinceramente, se fosse ele para função de gestor, eu acho até que poderia ser, né? Como eu já disse, Luxemburgo ele tem um jeitão de manager, né? Podia fazer essa função. Até porque o Santos também não fechou com ninguém. O Zé Roberto até deu entrevistas, né, ontem, falando, olha, recebi o contato do Santos, mas não chegamos a um acordo. O Santos queria o Zé Roberto, né, para fazer essa função. Então, hoje não sei quem poderia assumir essa direção executiva do clube para trabalhar com o novo técnico e buscar reforços. Ou então, se todas as negociações fracassarem, se daqui a pouco o Santos ganhar do Strongest, ganhar do Boca, classificar no Campeonato Paulista, ou escapar da Série B sem sustos, numa dessas o Marcelo Fernandes vai ficando, né? E o trabalho vai seguindo desta forma, repito, e até reformulando um pensamento. Eu continuo acreditando que para o Santos brigar lá na frente, lá em cima com outras equipes, ele tem que seguir o modelo de times que não tem o poderio econômico que outros times têm. O Atlético de Madrid é um grande exemplo, né? Tá aí a Boca para ser campeão espanhol, não tem os recursos do Barcelona e do Real Madrid, mas é um time extremamente organizado, né? É um time que contrata pontualmente, que tem um trabalho de longo prazo com o Simeone, seu treinador, e é isso que eu imagino para o Santos, que não tem ainda como competir financeiramente com outras equipes, mas que pode ter um projeto esportivo. Projeto esportivo que só vai poder ser aplicado realmente o dia em que as questões imediatas forem resolvidas, né? Questões de salários em dia, de você ter um elenco, uma espinha dorsal formada, você ter alguns reservas, perdão, você ter reservas à disposição num nível razoável, né? Hoje o Santos, por exemplo, com essa dispensa do Wellington Tim e do Jonathan para o time de baixo, não tem reserva para o Felipe Jonathan, né? Ou põe o Pará de lateral esquerdo, como já aconteceu, ou vai de Copete ou de Jean Mota. Então, o Santos tem que ter um elenco minimamente montado para que um dia um técnico com filosofia, como o Ariel Holan ou como o Sampaoli, possam vir e colocar o Santos sem ter jogadores espetaculares, com bons jogadores, ótimos jogadores, mas talvez sem nenhum grande craque, que o Santos possa ser competitivo, aliás, como foi em 2019. Essa campanha do Santos é que deixou a sensação de que é possível fazer com o que se tem à disposição, mas com uma ou outra peça um pouco mais qualificada. Naquela época o Santos tinha o Sanches, né? Tinha o Pituca, outros jogadores que hoje não tem, porque é preciso recorrer aos meninos já que deixaram a terra arrasada para a atual gestão do Santos em termos financeiros, e eu nem sei como vai ser possível contratar jogadores nestas circunstâncias. Então, meus caros, vamos aguardar, havendo a novidade em relação ao nome do novo treinador, a gente traz aqui no Canal 10 ou no Esporte em Destaque, vamos repercutir, mas não está com cara de que isso vai sair hoje não, nesta terça-feira, dia de jogo. Então, a nossa expectativa é por vitória contra o Strongest e depois uma conjunção astral para que os resultados favoreçam o Santos no Campeonato Paulista, quem sabe uma vitória também quinta-feira contra o Palmeiras. Muito bem, vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo também aos nossos apoiadores, Isatec Informática, Garbo Moda Masculina e Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, ajude o nosso trabalho a ser mais reconhecido, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta terça, assim que a bola parar de rolar para Santos e The Strongest, lá no estúdio do Canal 10, com
aquele apoio total do produtor, a gente volta analisando, quem sabe, uma vitória do Santos na Libertadores da América, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.